Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live do canal Fraternidade Entre Leões. Hoje, com um aumento de 18,8% no preço da gasolina, nós não poderíamos deixar de mostrar aqui a declaração, no mínimo sem sentido, prestada pela jornalista Miriam Leitão essa semana. Parece até uma imitação no estilo Dilma. No vídeo, ela reclama do preço da gasolina que estava 25% mais barata no Brasil em comparação com o resto do mundo. E não tendo argumento claro para sustentar uma idiotice dessas, ela acabou falando um monte de besteira. Vou deixar rodar o vídeo e depois eu volto pra gente comentar, tá ok? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? O preço da gasolina. No resto do mundo tem subido toda semana, tá? Aqui no Brasil tem muito tempo sem subir o preço dos combustíveis e isso que pode ajudar a pessoa que está no sufoco para encher o tanque, também beneficia o muito rico que tem carrão e que usa muito mais combustível. Então isso aumenta a injustiça. Só tem solução difícil para esse problema. Em geral, as soluções que parecem fáceis estão erradas. O preço da gasolina. No resto do Rapaziada, nos outros vídeos do nosso canal, né, nós já falamos sobre a possibilidade do aumento do preço do petróleo no mundo em razão desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Eu vou até deixar os links aqui nos cards, aqui em cima do lado direito, caso você queira assistir, beleza? Enfim, isso já era esperado. Eu acho até que o aumento ele demorou um pouco para chegar. Eu vou colocar agora a matéria publicada pelo G1 para que vocês acompanhem como é que está ocorrendo esse negócio do reajuste da Petrobras. Então tá aí o site do G1, né? Petrobras reajusta nessa sexta-feira preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. A partir de hoje, então, né? Sexta-feira, dia 11, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Um aumento mais ou menos ali de 18,8% arredondando. O preço final da gasolina nas bombas, ele chegou a quase 8, vai chegar, né? Quase R$ 8 no Ceará, podendo ultrapassar os R$ 9. Deixa eu voltar a câmera aqui. Então tá lá, mais ou menos aquilo que a gente já previa, né? Em razão, olha aí o preço da gasolina, 3,86 o diesel. Como a gente já havia falado, como a gente já esperava, em razão, claro, dessa questão do conflito Ucrânia e Rússia. Então, para você que não tem carro, né, que acha que isso não vai te afetar, não se engane, porque o aumento dos combustíveis ele vai com certeza aumentar também o preço do transporte público, além do preço dos insumos, dos alimentos e tudo mais. Para quem achava que a guerra lá do outro lado do mundo não ia atingir a gente, tá aí a resposta. Se você acha que a globalização não tem efeitos na sua vida, então aí se explica o efeito borboleta, né? Bater de asas lá no Oriente causa um tsunami do outro lado do mundo. Enfim, o gás de cozinha, por exemplo, também teve um reajuste, um aumento de 16,1%. O botijão de gás custa atualmente em torno ali de R$ 102,60, R$ 102,70, em média, dependendo da região aonde você reside. O fundo financeiro também, depois desse anúncio desses aumentos nos preços dos combustíveis, as ações da Petrobras, claro, subiram mais de 4%. Ah, sargento, mas como é que isso vai ficar? Tem uma luz no final do túnel? Rapaz, até tem, mas ela vai demorar um pouco para chegar. Ontem, o Senado aprovou o projeto de lei 11 de 2020, lá de 2020, cria o auxílio gasolina, além do fundo, né, para estabilizar então os preços desses combustíveis. Então, qual que é a explicação, né, para esse aumento ali? Ocorre que a Petrobras ela passou a adotar então a política de seguir os preços de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado internacional, pelo câmbio também. É a chamada política da paridade. Isso para nós é muito ruim, já que esse reajuste em cima dos preços do mercado internacional, desculpa, é muito alto. Para vocês terem uma ideia, o petróleo Brent, né, a principal referência internacional, ele já acumula uma alta de mais de 40% no ano, chegou a alcançar $139 na última segunda-feira, dia 7. Então, o que é a luz no fim do túnel, né? A luz no fim do túnel é o seguinte, com a aprovação do Senado na Câmara desse projeto, altera a regra cálculo do ICMS sobre combustíveis. Esse imposto ele iria incidir somente sobre os combustíveis uma única vez, ou seja, nós não pagaríamos mais ICMS para cada um daqueles atores
na cadeia produtiva do combustível, até ele chegar na bomba do posto de gasolina onde a gente abastece. Sem falar, claro, isso também criaria uma alíquota padrão para todo o nosso país. Esse efeito cascata, então, do ICMS, é o que mais causa esse preço absurdo nos combustíveis que você está vendo agora. Você deve estar se perguntando, né? Claro, como é que são formados, então, esses preços da gasolina e do diesel? Então, a gente vai pegar agora uma outra matéria publicada também no G1. Basicamente é o seguinte, ó. Consigo achar. Como são formados os preços da gasolina e do diesel. Então, não é novidade, né, que a maior fatia desse preço da gasolina é formada pelos impostos. Então, basicamente, o que a gente tem, né? A gente tem basicamente 4 impostos que incidem nos combustíveis. O ICMS, que seria o imposto estadual sobre as operações relativas à circulação de mercadorias. Isso é um tributo estadual. O PIS, PASEP, COFINS e o CID, que são tributos federais, além, claro, do custo de distribuição e revenda do combustível. A diferença do preço da refinaria para o consumidor, então, é porque ele passa por todas essas fases que você vai ver agora. Ó. Acompanha essa figura aqui. Ó. Então tá ali, você tem a figura da produção, né? A gente tem a produção interna, tem uma fatia do mercado interno, tem o mercado externo. Isso passa pelas refinarias, sai para as distribuidoras e finalmente chega no posto de venda. E é por isso, por ter todos esses caminhos, que ela fica mais cara, que ela encarece, porque cada um que está ali vai tirar o seu. Então, o produtor, né, o importador, o custo de etanol anidro, no caso da gasolina e do biodiesel, além do distribuidor, do revendedor, até chegar na bomba para a gente abastecer, essa fatia da Petrobras, no preço do diesel, ele é de 58%. Olha só, 58% vai para a Petrobras, 14% ICMS, 12% biodiesel, CID, PIS, PASEP, COFINS, distribuição e revenda. Então, mais da metade do que o consumidor encontra na bomba é esse valor aí. A gente paga, então, muitos impostos. Deixa eu mostrar para vocês da gasolina. O valor da gasolina, 36% Petrobras, 27% ICMS, 13% etanol anidro, CID, PIS, PASEP, COFINS, distribuição e renda. Deixa eu voltar agora. Rapaziada, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado aí pela sua atenção. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.